Oi, pessoal, boa noite. Esse conteúdo ainda é da nossa lista, tá? Sobre isomeria. Só que assim, até agora, o que a gente viu de isomeria? Isomeria plana, tá? Que tem todo aquele grupo, tem isomeria de posição, função, compensação, né? E a gente viu isomeria geométrica do tipo, né, cis-trans, e isomeria geométrica do tipo EZ, tá? Que é o que a gente vai estudar. Por que é importante falar? Toda vez que a gente fala de isomeria geométrica, cis-trans, a gente tem que falar da isomeria EZ. Não são iguais, mas no vestibular pode ser que cobre cis-trans e pode ser que cobre EZ. Cis-trans é uma nomenclatura mais antiga para isomeria geométrica, ok? Mas a EZ, ela é um pouco mais rebuscada, um pouco mais rigorosa, ela analisa outros termos. Na cis-trans, a gente analisa se cada carbono tem ligantes diferentes. No total, como a gente tem alceno, a gente tem 4 ligantes diferentes, né? Lembra? Então, por exemplo, eu tenho esse alceno e eu tenho 4 ligantes. Eu sempre vou ter 4 ligantes quando é alceno, tá? E na cis-trans, o que importa é, cada carbono tem 2 ligantes diferentes? Tem, então tem isomeria cis-trans. Aí a gente tem que olhar, traçar aquele plano estagnado, ver quem tá em cima, quem tá embaixo, né? Ligantes iguais no mesmo plano é isomeria do tipo cis. Ligantes iguais em planos diferentes, isomeria do tipo trans, não são compostos iguais. Isômero cis e trans não são os mesmos compostos. Tanto é que assim, para dar o nome, depois a gente pode até ver isso. Se o composto é cis, o nome vai começar com cis. Se o composto é trans, o nome vai começar com trans, tá? Então vamos lá. Tipo especial e um pouco mais atualizado de isomeria, além da cis-trans. Isomeria EZ, tá? Então a gente tem cis-trans e isomeria E, isomeria Z. Isomeria E/Z, tá? Então tá. Z vem da palavra zusammen, então a gente usa a letra Z. E E vem da palavra entgegen, então a gente usa a letra E, tá? Então Z juntos e separados. O que eu tenho que olhar quando é isomeria do tipo E/Z, tá? Número atômico ou massa atômica. Então, você vai ter sempre uma tabela periódica na prova e você vai olhar ou número atômico ou massa atômica, tá? Porque os dois crescem juntos na tabela periódica, não tem problema você usar um ou outro. Eu trouxe esse exemplo aqui porque eu achei muito interessante. Eu assisti um vídeo, sim, de um professor, ele explicou muito bem. Esse exemplo aqui é um exemplo que a gente pode errar em prova, então a gente tem que analisar sim cada exemplo. Antes de tudo, Z, ligantes de maior peso atômico no mesmo plano, tá? Lembra, quando a gente traça aquele plano estagnado, tipo esse, eu tenho plano superior e plano inferior. Então, quando eu tenho ligantes de maior peso atômico no mesmo plano, eu tenho isomeria do tipo Z. Quando eu tenho ligantes de maior peso atômico em planos diferentes, ou seja, um no superior e um no inferior, é o tipo de isomeria E, ok? E separados e E juntos, ok? Não é a mesma coisa que isomeria cis e trans, ok? Quando você olha esse tipo de isomeria aqui, você vai olhar massa atômica ou número atômico. Então tá, só para relembrar, ok? Número atômico do hidrogênio é 1, cloro 17, oxigênio 8, bromo 35, carbono 6, tá? Deixei esse exemplo aqui pra gente analisar se tem isomeria do tipo Z/E. Bom, eu tenho que ter, para ter isomeria Z/E, eu tenho que ter no mínimo 3 ligantes diferentes, tá? No mínimo. Ou seja, quando eu tenho alceno, eu tenho sempre 4 ligantes. Só que 3 desses, eu preciso ter no mínimo 3 ligantes diferentes, no mínimo. Beleza?
Então tá, vamos aqui olhar esse composto que eu deixei pra vocês como exemplo. Tracei o plano estagnado, beleza? Eu vou olhar carbono por carbono, igual eu tava fazendo. Esse carbono tem um bromo e uma hidroxila. Tem dois ligantes diferentes? Sim. Esse carbono tem um cloro e um hidrogênio. Tem dois ligantes diferentes? Sim. Aí o que que eu tenho que fazer? Bom, o cara já tem ligação dupla e cada carbono tem dois ligantes diferentes. Eu sei que tem isomeria, mas eu tenho que saber se é do tipo E/Z. Ele tem no mínimo 3 ligantes diferentes? Sim. Sabe por que que ele tem no mínimo? Porque o bromo é diferente da hidroxila e o cloro é diferente do hidrogênio. Então, ele tem 4 ligantes diferentes. Então, já satisfaz completamente o tipo para ter isomeria do tipo EZ. Só que eu preciso saber se esse composto ele é o isômero E ou ele é o isômero Z. Então, vamos lá. Primeiro passo, lembra? Traça o plano estagnado, confere se os carbonos têm ligantes diferentes. Agora, vamos olhar carbono por carbono. Esse carbono está ligado numa hidroxila e num bromo. A massa atômica do bromo é 35. A massa do OH, ó, como que eu faço aqui? O oxigênio vale 8, certo? E o hidrogênio vale 1. 8 mais 1 dá 9, beleza? Hidrogênio aqui. Vamos olhar agora esse carbono. Tá ligado com o hidrogênio. Hidrogênio vale 1, ó, tô constando a minha tabela aqui, de número atômico. E o cloro vale 17. Beleza? Tá. Esse carbono aqui tá ligado num bromo e uma hidroxila. Quem tem maior número atômico? O bromo. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer um asterisco. Ok? Desse lado aqui, eu tenho o carbono ligado a cloro e hidrogênio. Quem tem maior número atômico? O cloro. Nesse plano aqui superior, eu tenho bromo e cloro. Se os ligantes de maior número atômico estão no mesmo plano, eu tenho isômero cis. Ok? Tranquilo? Agora, eu posso fazer o seguinte, professora, qual... Olha só, até eu me confundo. Se os dois caras de maior número atômico estão no mesmo plano, eu tenho um isômero do tipo Z. Ok? Desculpa, gente. É mania. Porque a gente usou muito tempo cis e trans, então é normal acontecer isso, mas tomem cuidado, tá vendo? Até a professora cometeu esse errinho, mas eu já corrigi, então isso que é importante. O isômero desse cara aqui, se eu tenho o isômero Z, eu tenho que ter o isômero E, ok? Qual que é o isômero E dele? Bom, aqui eu tenho carbono duplo carbono, certo? Eu vou manter esse bromo aqui, o OH aqui, certo? Vou passar esse cloro aqui para baixo e esse hidrogênio aqui para cima, beleza? Então tá, carbono ligado ao OH e bromo, e carbono ligado a hidrogênio e cloro. Maior massa molar que tá ligada nesse carbono é o bromo. Nesse carbono, quem tem maior massa molar? O cloro. Se quando eu traço o plano estagnado, os dois ligantes de maior massa molar estão em planos opostos, eu tenho isômero E, beleza? Pessoal, eu vou colocar mais alguns exemplos aqui, só para dar uma fixada. Então, assim, cuidado, porque é normal, a gente erra, tá? Então, por isso a gente tem que treinar várias vezes. Eu vou dar um outro exemplo aqui, só para fixar um pouco. É o seguinte, tá? Vamos supor que eu tenha... Vou pegar uma caneta aqui. Esse composto aqui. Bom, um alceno, tá? E eu tenho um CH3 aqui, um CH3 aqui, um CH2, CH3 aqui e um hidrogênio. Tudo bem? Vamos fazer o que agora? Vamos traçar o plano estagnado. Esse carbono tá ligado com uma metila e um hidrogênio. Tem dois ligantes diferentes? Sim.
Então, pode ter isomeria geométrica. Esse carbono tá ligado com uma metila e um CH2, CH3. Eu tenho que olhar tudo, tá? Se o ligante ele é grande para cá, e ele é grande para cá, grande para cá e grande para cá, tem que olhar toda a cadeia carbônica, não é só o que tá no começo, tá? Então, esse carbono aqui, ele tá ligado com o CH3 e o hidrogênio. O hidrogênio tem massa 1, tá? Número atômico, ou número atômico 1, para ficar mais fácil. O carbono tem... Eu tenho um carbono aqui, então um carbono vale 6. Quando eu tenho 3 hidrogênios aqui, cada hidrogênio vale 1, então 6 mais 3 dá 9. Ok. Agora eu vou olhar para esse carbono. A metila, que tá aqui, é igual a essa, concorda? Então a metila daqui também vale 9, porque eu tenho um carbono e 3 hidrogênios. E aqui eu tenho CH2 e CH3. Eu tenho quantos carbonos aqui? 1, 2. Cada carbono vale 6. Então, 6 mais 6 de cada carbono dá 12. Quantos hidrogênios eu tenho? 5. E cada hidrogênio vale 1. Então, se cada hidrogênio vale 1, eu tenho 5, total 17, beleza? Então, vamos olhar aqui. Desse carbono, esse eu tenho hidrogênio CH3. Quem tem maior massa molar? Metila. Metila vale 9, hidrogênio vale 1. Desse lado aqui, eu tenho a metila também, que vale 9, e eu tenho a etila, que vale 17. Quem tem maior massa molar? A etila. Quando eu tracei plano estagnado, eu percebi que os grupos de maior massa molar estão no mesmo plano. Se eles estão no mesmo plano, eles estão juntos. Então, aqui é o isômero do tipo Z, ok? Se eu quiser fazer o isômero E dele, eu posso manter essa parte aqui, certo? E trocar, eu coloco a etila aqui e a metila aqui, porque a metila aqui e a metila aqui, eu também vou ter eu posso ter o isômero do tipo E, tá? Pessoal, então era essa a ideia, olhar número atômico ou massa atômica dos ligantes. Tem que ter no mínimo 3 ligantes diferentes. Olha só que interessante, aqui eu tenho 4 ligantes, mas ó, esse é igual a esse, então eu tenho um tipo de ligante diferente. Esse já é um tipo de ligante diferente, o hidrogênio também. Então aqui eu tenho no mínimo 3 ligantes diferentes, então eu já tenho uma isomeria do tipo EZ, beleza?